Um erro muito comum é que as pessoas que estão começando no Cloud Code colocam tudo dentro do arquivo cloud.md. Então você tem esse cérebro que é executado em cada uma das tarefas, em cada um dos comandos que você envia, ele vai ler todo esse cloud.md para depois fazer aquilo que você precisa. E algumas coisas tratam esse cloud.md como se fossem os GPTs do ChatGPT, como se fossem os gems do Google. Ou seja, eles pegam um manual de instruções extremamente complexo e inserem dentro do arquivo. Isso traz vários problemas, tanto técnicos, quanto de custo, quanto de performance. Do ponto de vista técnico, você cria uma arquitetura disfuncional, um agente que é capaz de fazer apenas uma coisa, quando estiver fazendo outras coisas, vai ter uma série de informações inúteis que podem atrapalhá-lo. E basicamente, se você segue uma estrutura assim, você precisa criar um agente para cada tarefa que você for executar. Isso acaba com toda a flexibilidade que é o próprio propósito dos agentes autônomos. Em termos de custo, isso é um desperdício gigante dos seus tokens. Você vai gastar muito mais dinheiro, sua janela de contexto vai acabar muito mais rápido, porque você vai ter que, a cada execução, carregar todo o seu cloud.md. Então, às vezes, você está executando uma tarefa nele que nada tem a ver, ou que pouco tem a ver com todas aquelas instruções, mas para executar essa tarefa simples, ele vai carregar todas as instruções do cloud.md. E do ponto de vista da performance e dos resultados que você vai obter, isso também é um grande problema, porque ele vai ter tantas informações específicas para um caso que as outras coisas, a flexibilidade, a capacidade de pensar, de ser autônomo, de fazer coisas que sejam adjacentes àquela tarefa principal, vão ser muito prejudicadas, inclusive podem ser executadas de maneira equivocada. E existe também a questão da janela de contexto. Você não consegue infinitamente enviar uma quantidade de tokens, texto, informações infinita. Quanto maior a janela de contexto que você utilizou, mais informações aquele modelo precisa carregar e maior a probabilidade de que ele faça alguma coisa errada. Então, entender como as ferramentas funcionam é a base para você tirar o maior proveito possível delas. Então, o ideal é que o seu Claude.md seja conciso e focado. Só coloque nesse modelo as informações que você precisa que sejam carregadas a cada interação. Ou seja, não coloque informações específicas para casos específicos de uso dentro de um contexto que não é necessário toda vez que você está interagindo com aquele agente. Bom, mas eu quero que o meu agente faça uma coisa específica. Se eu não posso colocar no Cloud.md, onde eu coloco? A maneira mais eficiente de trazer essa expertise para os modelos de IA é através das skills. E basicamente as skills são pastas com instruções. E os criadores do conceito de Agent Skills da Anthropic disseram que eles pararam de construir agentes e que agora só constroem skills. E o grande segredo está num conceito chamado Progressive Disclosure, que seria revelação progressiva, mas basicamente é você ir descobrindo o que é necessário na medida que aquilo se torna necessário. Ou seja, você só se preocupa com determinadas questões a partir do momento que elas são necessárias. Então imagina que você precisa se vestir para jantar com amigos. Você tem várias opções de roupa no seu guarda-roupa, tem algumas para praticar esportes, para ir na academia, para ir para eventos mais formais, para dar palestras, e você tem roupas específicas que você já sabe onde estão para você eventualmente sair com os seus amigos. Então você vai diretamente dentro dessa gaveta específica onde você sabe que guarda as roupas para aquela ocasião. Você não precisa abrir todas as gavetas e revisar todas as roupas que você tem. E quando a gente usa as skills no Cloud Code, é isso que acontece. A gente tem um processo que não precisa ver todo o contexto de tudo que aquele agente é capaz de fazer. Ele vai carregar o nome da skill e a descrição, que é uma coisa muito mais simples do que todo o manual de instruções daquilo que seria necessário para executar aquela tarefa. Então é como se você fosse criando um índice de várias coisas que aquele agente é capaz de fazer, e quando ele precisa fazer algo, ele sabe que ele precisa e ele aciona exatamente o manual de instruções absolutamente necessário para que aquela ação seja realizada. Então o conteúdo completo de cada uma das skills só é lido quando a gente determina que ele de fato precisa da skill. Ele vê o nome, lê a descrição e pensa: ah, eu acho que eu preciso disso. E aí ele vai lá e lê todo o resto. E quando você usa esse sistema de skills versus o sistema de carregar tudo no cloud.md, você tem mais de 90% de economia de tokens.